O que os jovens da geração Z têm de diferente dos primeiros alunos que você pegou, que eram millennials? Eu acho que inevitável os jovens da geração Z estão atravessados pelas internets. Então você vai encontrar aí um grupo de pessoas que praticamente tem um modo de subjetividade, uma forma de pensar, de agir, de sentir muito atrelado ao que a gente chama de mundo virtual. Eu fiz uma pesquisa eu entrevistei 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos. Eu chamei por geração do quarto, aquela geração que vive muito presente no quarto, que aparentemente ela está isolada, deslocada do convívio, mas que ela passou a ter um convívio muito intenso por meio uma bolha. Eu acho que esse é um dos desafios. Como as redes sociais digitais, as internets, como eu gosto de nominar, fizeram com que os nossos contatos, esse convívio que a gente tinha de maneira mais física, diminuísse significativamente e alterasse a nossa forma de perceber e experimentar emoções e sentimentos. Que essa é a grande questão. Quando a gente diz assim, está mais ansiosa a geração, essa geração de fato tem uma intensificação da ansiedade. A gente tem um excesso de dopamina, uma espécie de ocitocina alterada. Quer dizer, aqueles neurotransmissores que nos fariam bem, eles estão alterados, porque os algoritmos foram preparados para que eles ficassem alterados. Essa que é a questão, não é só comportamental, emocional, é neuroquímico, é Isso, uma coisa com... Eu confesso que nós temos que nos educar para viver no mundo que nós temos hoje. A gente pode melhorar o mundo, a gente pode mudar o mundo, mas não sinceramente falar... eu tenho um pouco de ranço, eu vou usar a palavra ranço, de quando o século XX fala para o século XXI como é que ele vai ser. É a minha mãe dizendo para mim, você não pode ter cabelo grande, você não pode fazer tatuagem, porque isso é coisa de pessoas assim, assadas. Então eu tenho um pouco desse ranço de eu, um homem de 41 anos, virar para um adolescente e falar assim, olha, mas eu acho que isso... Eu acho que existe pesquisa. Né? Mesmo porque você pode ter uma postura reativa, justamente fazer a tatuagem e o cabelo, justamente porque a mamãe disse que não. Exatamente. A gente precisa ter um... E eu também tenho uma questão que eu acho que é muito importante que a gente faça recortes geracionais, geração Z, Baby Boomers, Z, Y, Alpha, mas eu acho que essas linhas delimitadoras, elas não são necessariamente exatas. Não, e tem uma coisa, Baby Boomer, como eu sou, ou X, ou Z, ou Y, adolescência é adolescência. E a minha foi bem difícil. Para os seus pais, possivelmente, né? Mais para eles do que para mim. Com certeza. Eu concordo com o Doug nesse aspecto de que a gente tem gerações atravessadas por gerações transgeracionais, mas eu não posso me negar aos fatos. Existe hoje uma grande dimensão de dificuldade com a saúde mental. Né? Você vai ter uma geração com síndromes depressivas, uma geração com síndromes ansiosas. Estatisticamente... Estatisticamente. Nos meus 3.115, eu depois recortei para 238, e eu vi os meninos e as meninas me dizerem o seguinte, olha, eu me corto para aliviar a minha dor, eu penso em me matar, eu já tentei me matar, quer dizer, eu não posso fugir a isso. Eu também não posso fugir às estatísticas dos estudos que são nacionais, internacionais, que me apontam. Nós estamos diante de um fato. Há uma sociedade mais depressiva e mais ansiosa num grupo de pessoas que a gente não via isso há 40, a 30 anos. Isso é um fato. E isso corresponde com a introdução dos smartphones a partir de 2010, que é essa geração que está chegando à idade adulta que viveu nesse online. Esse é o tema do livro que está tendo tanta repercussão no mundo inteiro, a geração ansiosa, do psicólogo Jonathan Haidt. A versão em português sai em julho. E ele aponta, né? Ele aponta uma ligação direta entre o uso de smartphones e a epidemia de doenças mentais entre os jovens. Vamos deixar... Eu acho que o gráfico do aumento em 2010, coincidentemente, coincide com o aumento de números de ataques nas escolas. Então, eu quero crer que não é o dispositivo ou a tecnologia o único fator para criar uma geração ansiosa ou para que isso aconteça. Eu acho que a tecnologia, por outro lado, fazendo aqui uma de advogado do diabo, ela talvez tenha dado até mais visibilidade para essa geração ansiosa
que antigamente não tinha essa visibilidade. Eu, enquanto professor também desse público, adolescente, estou o dia todo com eles, debatendo também, eu vejo que tem uma série de fatores que atravessam um menino ou uma menina da periferia do Rio de Janeiro, que é da onde eu sou, que o dispositivo, quando chega nele, ele já tem uma série de outras preocupações que desencadeiam doenças emocionais, eu concordo, mas eu não posso culpar só a internet. Eu acho que a internet também, sendo um ingrediente nesse caldeirão, que pode dar uma excelente receita, pode dar uma série de problemas, uma geração adoecida, uma geração que a gente precisa se preocupar imensamente. Nós precisamos de corresponsabilidade. Responsabilizar as big techs, temos que corresponsabilizar as famílias, as escolas. Eu acho qual é a matéria que a gente aprende a não cair no golpe do WhatsApp? A gente precisa que isso seja matéria, porque aconteceu com a minha família essa semana, aconteceu com um amigo meu essa semana e está acontecendo. E esses alunos precisam aprender isso. E a geração mais 60, menos 60, precisa aprender isso. Então a escola precisa se corresponsabilizar. Eu preciso trabalhar autoria numa época que a inteligência artificial escreve tudo para mim. E de onde ela consome esse dado? E esse dado, ele vem de uma anglosfera que não fala comigo, esse dado, ele não corresponde a isso. Então eu acho que a gente precisa, o argumento é super válido, ele precisa fazer um recorte. Eu acho que no livro, o bom do livro é que ele tem tempo ali para se explicar nas entrevistas. Eu acho que eu sinto um clima de assombro. Olha, a rede social é um problema. Mas aí ele traz um dado, por exemplo, a gente pode liberar a rede social a partir dos 16 anos. Uma pessoa com 16 anos sem educação midiática suficiente também não vai saber lidar com isso. E a gente precisa trabalhar conteúdo, a gente precisa trabalhar essas habilidades. Eu não gosto de chamar de habilidades do século XXI, que eu acho muito piegas, mas a gente precisa trabalhar essas habilidades, a gente precisa trabalhar essa saúde emocional, mental, e a escola, a família, as empresas, a sociedade civil, as igrejas, todos nós precisamos nos corresponsabilizar com essa educação para que a gente faça que a sociedade dê certo. Eu trago um recorte que 82% dos nossos alunos estão em escolas públicas. Então, a gente precisa fazer com que a educação pública dê certo no Brasil. E, então, a educação pública precisa abordar isso de uma maneira muito clara, muito consciente, sem fã-clube, mas de uma maneira muito técnica. Esse é o meu posicionamento. Seguinte, uma coisa é a relação de um adulto com o cérebro formado, a partir dos 22 anos, por exemplo. Outra coisa é uma pessoa em desenvolvimento. Não é? A gente tem pesquisas também que vão mostrar que a relação com as redes sociais digitais, mais precisamente com o que a gente chama de algoritmo, vão interferir na maneira como eu construo as proteções cerebrais. Sistema nervoso autônomo, amígdala cortical, córtex frontal, essa questão que é neurofisiológica. Então, isso eu acho que as famílias precisam estar atentas. Não posso simplesmente soltar uma criança com 3 anos e entregar a ela um aparelho dessa natureza, ou um adolescente de 13 anos e soltar isso. É preciso repensar, inclusive, os processos parentais. Como é que eu educo o filho? Educar filho não é como criar batata. E eu penso que nem todo mundo tem talento, tem vocação para ter filho. É preciso que isso seja ponderado. Tem que começar por aí. Isso. Pense bem antes de ter filho. Isso é um projeto para a vida. E tudo bem se não quiser ter. Não tudo tem bem. problema. É um investimento de vida. Machado de Assis dizia o quê? Não quer deixar o legado. O legado de uma miséria. Então, o que eu penso também é que as famílias precisam ser discutidas. Quando eu comecei a estudar saúde mental de crianças e adolescentes, eu não queria estudar família, porque família é um buruçu, né? É um negócio dificílimo. Adorei. É um glossário, buruçu. Buruçu é uma palavra muito usada no Nordeste, que significa confusão, conflito. É uma espécie de furdunço, a prima do furdunço. Então, eu não queria estudar, mas eu fui obrigado a pensar família. E aí eu vi, olha, tem família num modelo, tem família no outro modelo, tem família no outro modelo. Isso, a mim, não tem muita importância. O que tem importância é o cuidado. Porque quando eu estou muito pequenininho, alguém tem que cuidar de mim. Alguém tem que me orientar. Então, o que foi que eu vi na geração do quarto? Que os meninos que estão no quarto, a própria família está no quarto. Os próprios adultos usam excessivamente os smartphones. Cada um está e no caso do quarto, e a tela também. Cada um está na sua tela. Sim, sim. Agora, tem uma outra coisa. Mas eu quero trazer um dado estatístico também, que você sabe o que acontece quando uma criança de 3 anos consome um tablet por 30 minutos? Uma mãe consegue tomar banho. Então, é um dado que a gente também não pode deixar. O problema
no meu olhar e nas minhas pesquisas, não é... Ah, meu Deus, meu filho consumiu um celular, um tablet por 30 minutos. Mas o que Mas ele aí consome... você está usando o exemplo do tablet, você poderia falar da televisão. Exatamente. Ela está com... O tablet ali está tendo uma função de televisão, é diferente. Não, eu acho que a gente precisa pensar exatamente isso, porque faz total diferença para o córtico, como o nosso cérebro se manifesta. Eu assisti um filme de 2 horas, eu estar na frente de uma tela escrevendo um livro por 2 horas e eu consumi o feed de uma rede social por 2 horas. E até assim, vamos escolher um filme. Qual é esse filme de 2 horas que ela está vendo? Então, não é só não deixar usar, é usar quanto tempo, o quê, qual é o conteúdo. Então, a gente precisa de uma educação para essas mídias. E eu confesso, nós não fomos educados para elas. Elas entraram na nossa casa, entraram no nosso bolso, assumiram o nosso rosto e a gente não se educou para isso. A gente precisa se educar para isso, para esse novo tempo com telas pulverizadas, onde eu falo para o meu filho, não, você não consome aqui e na escola ele vai ver, e aí o que ele vai ver na escola, o amiguinho do lado tem, e como é que vai ficar essa relação? Não, isso vai ter que ser um arranjo coletivo, as escolas aí têm um papel fundamental. Acho que a gente tem que entrar num campo, Pedro, que é o seguinte, precisamos ter consciência de que temos emoções. A gente ficou muito tempo com o cognitivo como sendo a única resposta para as coisas. Temos emoções, temos sentimentos. Vamos fazer o que com isso? O que é que a gente vai fazer com isso? Porque eu coloquei o subtítulo do meu livro quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Porque, ao contrário de algumas pesquisas que também colocam esses meninos como se fossem apáticos, como é que se diz, fracassados. Como se eles não devessem ser os primeiros a participar dessa discussão. Isso, eles precisam ser ouvidos e outra coisa. Os primeiros eu não sei, mas em igualdade de condições. Você vai ver que tem potência nesses meninos. Esses meninos pensam muito em política, pensam nas questões climáticas. Essas meninas que eu vi, todas têm uma consciência da condição de mulher muito maior do que gerações anteriores. Então, eu não posso considerar esses meninos menos inteligentes. Eu não posso considerar esses meninos... Mas também não posso tirar deles a chance de viver o que eles só vão poder viver naquele momento da vida. Exato. Acho que essa coisa que o Johnny vai dizer. Porque as crianças, não é só brincar de aventura. Briga, tem problemas sérios. Resolução de problemas, pensamento criativo. Sem pedir ajuda Por isso que eu sou favorável. A treta é fundamental. Por isso que eu sou favorável a que a gente comece a pensar um projeto grande que vai muito mais do que campanhas, não é? Vai muito mais do que campanhas. É um projeto de sociedade que não nega a existência dessas figurinhas. Daniel